Olá, eu sou a professora Priscila e hoje nós teremos mais uma aula de biologia. O nosso tema de hoje será as unidades de conservação brasileira. Bom, unidades de conservação, eles são espaços destinados à preservação ambiental. Esses espaços eles foram criados com o intuito de preservar os ambientes. Sabemos que no Brasil existem uma diversidade de ambientes, de biomas e de fauna e de flora. Então, esses espaços eles estão determinados, eles estão destinados a preservar esses ambientes distintos. Esses ambientes eles são considerados como patrimônio natural e cultural do nosso Brasil. Desde o ano de 2000 foi criada uma lei, né, que fala sobre essa preservação ambiental e sobre o patrimônio natural, que é a Lei Nacional número 9.985. Conforme essa lei, a União, os estados e os municípios eles podem criar novas unidades de conservação. Por quê? Essas unidades de conservação elas têm que ser de acordo com as peculiaridades daquele ambiente, né? Existem alguns ambientes que são muito comuns à maioria das regiões brasileiras e existem ambientes que são muito peculiares e muito distintos a cada região. Então, por isso, esses estados e esses municípios, eles têm essa liberdade para criar essas unidades de preservação ambiental. Bom, no Brasil, essas unidades elas são definidas como áreas, né? Então, áreas de preservação ambiental, e possuem características naturais relevantes, cujo ecossistema necessita de proteção e conservação. Por exemplo, um lugar que nós sabemos que tem uma biodiversidade enorme, que precisa de preservação, é a nossa Amazônia. Existem unidades de conservação e de preservação dentro da nossa Amazônia que resguardam esses locais e toda a fauna e flora contida lá. Bom, vamos falar um pouco, então, do histórico dessas unidades de conservação. A princípio, em 1981, foi criada uma lei, né, em 31 de agosto de 1981, que é a Lei 6.938. Essa lei ela foi chamada de Plano Nacional de Meio Ambiente, ou PNMA. Logo em seguida a essa construção dessa lei, ao lançamento dessa lei, foi criada a instituição IBAMA, né? O IBAMA ele foi criado em 1989 e foi a fusão de 4 entidades brasileiras que já trabalhavam na parte ambiental. O IBAMA foi a fusão da SEMA, do IBDF e da SUDEBA, da Superintendência da Borracha, mais do SUDEP, que era a Superintendência da Pesca. Então, todos esses órgãos juntos, eles ficaram responsáveis, né, por cuidar dessa parte ambiental. E hoje é o órgão que nós conhecemos como IBAMA. O IBAMA é o órgão executivo responsável pela execução desse plano que foi lançado em 1981, que é o PNMA. A partir de 1989, essa responsabilidade de gestão das unidades de conservação, ou também chamadas de UCs, a nível federal, e a coordenação das UCs, né, unidades de conservações, também a nível estadual, foi se tornado responsabilidade do IBAMA. Esse órgão ele é ligado diretamente ao Ministério do Meio Ambiente. Bom, além disso, já em 2002, com a preocupação com o aumento de poluição, aumento de degradação do ambiente, foi criado em 2002 um decreto, que é o Decreto 4.340, de 22 de agosto de 2002, que regulamenta, né, regulamenta os artigos da Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, ou seja, depois de 1989, depois de ser criado o IBAMA, já houveram outras leis, né, e outros decretos lançados com o intuito de preservar a natureza. Porém, com a avançada poluição e dessa degradação do ambiente, foram se criando mais leis e mais penalidades para aquelas pessoas, né, aquele cidadão que degradar aquele ambiente. Então, em 2002, foi aprovada a lei que dispõe sobre as unidades de conservação da natureza, ou seja, as SNUICs, e as providências, né, aqueles cidadãos que ultrapassarem essas unidades de conservação, né, que destruírem essas unidades de conservação. Em 2003, foi criado o Programa de Áreas Protegidas da Amazônia, a ARPA, com o intuito de preservar a biota, né, preservar a fauna e flora da nossa Amazônia. E essa ARPA ela é coordenada, né, pelo governo federal, com recursos da União e também de doadores.
O programa é executado através de ações governamentais e de ONGs que trabalham em parceria aqui na Amazônia. Os objetivos principais é a criação de novas unidades de conservação e a consolidação, né, a melhoria dessas unidades que já são existentes, a melhoria da forma de preservar. A meta é atingir em torno de 500 mil quilômetros quadrados do bioma da Amazônia. A meta era essa, né? Já atingimos mais. Proteger mais de 500 mil quilômetros quadrados da Amazônia. Bom, em 2006, dia 13 de abril, foi instituído o Plano Estratégico Nacional para as Áreas Protegidas, que é o PNAP, com os princípios e diretrizes e objetivos que visam a providências ainda a pessoas, né, ou a empresas que não respeitarem essas unidades de conservação. Então, o objetivo principal desse novo decreto era estabelecer até 2015 um sistema abrangente de áreas protegidas ecologicamente e bem representada, né, bem manejada. Bom, existem atualmente 728 unidades de conservação no Brasil, né? Porém, elas são classificadas de forma distinta. As unidades de conservação de proteção integral e também existem as unidades de conservação de uso sustentável. As unidades de conservação de proteção integral, elas têm a função de conservar o ambiente natural, permitindo o uso indireto de recursos naturais para o coletivo, né? Então, nós temos como unidades de conservação e proteção integral as estações ecológicas, as reservas biológicas, os parques nacionais, os monumentos naturais e os refúgios de vida silvestre. Já as unidades de conservação de uso sustentável, elas servem para unir a ação humana, né, na conservação dos recursos e permitir a exploração, mas com garantia de que esses recursos naturais eles não podem ser utilizados em excesso. E também não é permitida a habitação, ou seja, não é permitida a moradia de humanos. As unidades de conservação de uso sustentável, nós temos a área de proteção ambiental, áreas de relevante interesse ecológico, florestas nacionais, reservas extrativistas, reservas de fauna, reservas de desenvolvimento sustentável e reserva particular de patrimônio nacional. Vamos ver sobre elas. Bom, o Parque Nacional, eles são áreas, né, que apresentam características naturais, porém eles são destinadas às pesquisas científicas e à educação ambiental. Geralmente esses parques eles são abertos à visitação, né, e eles são voltados mesmo para pesquisas científicas voltadas ao meio ambiente. Nós temos as reservas biológicas, que são unidades de conservação destinadas ao abrigo de espécies, tanto de fauna quanto de flora, que tem importância, né, que tem valor científico, como, por exemplo, espécies que podem vir a ser extintas ou espécies que estão em extinção. Nós temos as reservas ecológicas, que são áreas de conservação permanente, que têm o objetivo de proteger, né, e dar manutenção aos ecossistemas protegidos. Nós temos as estações ecológicas, que são espaços destinados à realização de pesquisas básicas e aplicadas, bem como a preservação do ambiente natural e o desenvolvimento da educação ambiental. Nós temos as áreas de proteção ambiental, que são unidades de conservação destinadas ao desenvolvimento sustentável. Algumas dessas áreas é permitido o desenvolvimento de atividades econômicas, já outras não. Porém, mesmo com o desenvolvimento de atividades econômicas, tem que haver uma proteção tanto da fauna quanto da flora e da qualidade de vida da população local, daquela população que vive naquele ambiente, que é nativa daquele ambiente. Bom, áreas relevantes de interesse ecológico, que nós temos, que abriga espécies raras de fauna e flora e que possuem uma grande biodiversidade. Temos também as florestas nacionais, com o intuito de conservar, né, aquela fauna e aquela flora, conservar os recursos naturais, proteger os recursos naturais, os sítios arqueológicos e possibilitar o desenvolvimento de pesquisas, além de lazer, turismo e educação ambiental. Bom, nós temos as reservas extrativistas, que são utilizadas pela população como locais que eles realizam o extrativismo vegetal e mineral, porém essas unidades de conservação, elas têm que ter essa forma de atividade econômica sustentável. Temos o refúgio de vida silvestre, que são áreas destinadas à proteção de ambientes naturais e à reprodução de fauna e de flora. Temos as reservas de fauna, que são áreas destinadas ao estudo sobre o manejo econômico e sustentável das espécies nativas.
Temos as reservas de desenvolvimento sustentável, que é voltada para a preservação da natureza, de modo que a qualidade da vida das populações tradicionais, as dos povos que estão lá, sejam asseguradas. E temos as reservas particulares de patrimônio nacional, que são áreas privadas com o objetivo de conservar a diversidade biológica. Bom, a importância dessas unidades de conservação ambiental é o quê? Qual que é a importância dessas unidades, né? Elas são importantes para preservar, né, aquele ambiente, a natureza, a flora, a fauna, além de preservar os recursos hídricos, as características geológicas, culturais, além das belezas naturais, ajudam a recuperar esses ecossistemas que estão degradados, promovem o desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento econômico sustentável, além de outros fatores, né? Então, eles ajudam mesmo a desenvolver projetos, né, científicos, todos voltados à sustentabilidade, projetos econômicos também voltados à sustentabilidade. A criação dessas unidades de conservação é de fundamental importância para a preservação dos diferentes ecossistemas. E, além disso, proporciona pesquisas científicas, né, voltadas para o manejo e a educação ambiental, buscando sempre a conservação do meio ambiente. Bom, e qual que é a importância da preservação desse ambiente para nós, seres humanos? Como no Brasil, como no mundo, existem diferentes biomas, existe uma biodiversidade enorme. Voltando para o nosso caso, no Brasil, que o nosso país é um território extenso e muito distinto, a preservação, as espécies apresentam geralmente características que às vezes são únicas. Então, devido a isso, é importante a preservação dessas espécies, né? Por ser uma região natural, que engloba uma grande biodiversidade em apenas uma área, essa biodiversidade ela pode vir a fornecer recursos para a população daquela região. Então, os biomas eles devem ser protegidos e usados de forma adequada. Preservar o meio ambiente é um ato importante, não apenas para a humanidade, né, mas para todos os seres que habitam a Terra. A nossa sobrevivência ela também depende disso, pois a gente tira muita matéria-prima também da natureza, né? Além da água, alimentos, madeira para as construções, entre outros. Então, é importante entender que todas as formas de vida e todos os recursos do planeta, eles podem acabar. Então, todos os recursos e todas as formas de vida são importantes. Bom, no nosso Exercitando, nós temos essa questão. Existem diferentes tipos de unidades de conservação que, segundo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, dividem-se em 2 grupos, com características específicas: as unidades de conservação integrais e as unidades de conservação de uso sustentável. Assinale a alternativa que cita corretamente uma unidade de conservação de uso sustentável. E aí, pessoal, qual é a resposta correta? Bom, a resposta correta é a área de proteção ambiental. A área de proteção ambiental ela é uma unidade de conservação de uso sustentável. Bom, agora que você já conhece o tema, treine sua casa, procure realizar as atividades propostas pelo seu professor e acesse a nossa plataforma Eduque. Obrigada!